Tiago was born in 19... Took his inspiration from both his family and from that towering figure of Portuguese socialism and democracy, Mário Soares. Tiago's grandfather was a councillor, leading his community fearlessly despite the political repression Portugal faced. Tiago's grandmother was a pharmacist who used her role to support not just the sick, but the vulnerable and the dispossessed. And Tiago must have taken some of this political instinct in his genes. He remembers discussing political manifestos with his twin brother, Miguel, who's here today, almost as soon as he could read. His first abiding memory of Mário Soares' victory in the presidential election of 1986. And it wasn't just the process of that election that captured Tiago's imagination. It was the way in which Mário Soares won that continues to inspire him and his politics. He built his campaign on faith in his beliefs, his ideals and his policies, and trusted that if he listened to the people and the people listened to him, they would in turn trust him. He was right. Mário Soares became president of Portugal, and Tiago Koresh became hooked on politics. Algumas lições que podemos retirar do Reino Unido comparativamente com Portugal. Ok, a seleção de recrutamento. A passagem, eu vou contar um bocadinho como é que foi o meu processo para ser eleito, chama City Council em Oxford. Aqui no Reino Unido, um processo claro de seleção dos seus candidatos de baixo para cima e não de cima para baixo. Por isso, quando chegaram as eleições autárquicas, eu recebi um e-mail, um militante, como todos os militantes receberam, dizer quer ser City Council na Câmara de Oxford. E eu, quando li aquilo, disse, por que não? E lá me inscrevi, tinha que fazer aquilo que é os motivos da minha candidatura, o que é que eu trazia de mais para o Labour, e nessa vertente, depois temos aquilo que é o passo seguinte, que são uma entrevista, no meu caso foram 3 pessoas, em que uma não pode ser da secção, em que fazem uma entrevista e tem 3 objetivos. A primeira é perceber se nós temos mesmo os valores do Labour, porque nós podemos ser filiados no Labour e os valores serem completamente diferentes. Esse é o primeiro ponto. Também perceber se percebe o que é que nos estamos a candidatar e qual o comprometimento que exigem dessa atividade. Também é perceber se mesmo assim se tem esse compromisso para a disponibilidade para a campanha e tudo isso, porque é muito exigente. É perceber se há algum do meu passado, alguma coisa que possa trazer problemas para o Labour. Depois disso, nós passarmos essa etapa, eu costumo dizer que dão-nos uma cédula em que nos podemos candidatar a qualquer círculo eleitoral, neste caso de Oxford. Okay? Eu candidatei-me no meu círculo eleitoral, na verdade eu candidatei em 3. Os primeiros 2 não fui, mas aprendi, e quando foi no meu círculo de residência, tinha 3 candidatos e fui o escolhido. Quero o executivo. E depois também há outra coisa que é importante, esta é uma função voluntária, ou seja, o que recebemos é muito pequeno e por isso todos os City Councils em Oxford e no Reino Unido têm que ter uma profissão. Eu tenho uma profissão, todos têm que ter uma profissão. Eu acho que isso tem algumas vantagens. Porta a porta, é o falar, é um pequeno panfleto que explica um bocadinho as nossas políticas e que nos apresentamos. E dessa forma é assim que nós vamos convencendo as comunidades a votarem em nós. Porta a porta, a primeira abordagem não é perguntar se vai votar em nós, a primeira abordagem é quais são os problemas que tem que nós podemos ajudar. Ou seja, o primeiro passo é em terceiros. O que é que tem algum problema que podemos resolver ou não? O Brexit empurrou Tiago Koresh para a militância política em Oxford. The Foster and Scott family. My name is Tiago. I'm the Labour Party. Your father, I think, I remember I spoke with him. He's a strong Brexit support. I remember. Yeah. Okay, and this is a issue. Good split because of the Brexit, yeah? Para combater as divisões, filiou-se no Partido Trabalhista.
Em 2018, candidatou-se e venceu o lugar de vereador pelo círculo de Littlemore, em Oxford. O conhecedor dos seus eleitores bate-lhes à porta para os convencer a votar e no rosto que considera certo. Há um contacto muito mais direto e de proximidade com o eleitorado, ok? É a terceira vez que fui eleito a City Council. Por exemplo, no último ano, antes das eleições, eu falei com perto de 2.000 pessoas, porta a porta. Estamos a falar de um círculo eleitoral de 5.000. E é essa proximidade. Depois também é verdade que essa proximidade, os eleitores, os residentes, por exemplo, do meu ciclo eleitoral, constantemente enviam-me e-mails com problemas, com pontos, com sugestões. E eu acho que essa forma de estar, esse contacto permanente entre os residentes ou os cidadãos e os políticos é fundamental. Hi, Jane. How are you? I'm very well. How are you? I think he cares very much about the Littlemore community. He's a city councillor and a parish councillor. He comes around to the parish and to knock on doors and talk to everybody about their issues, what they're worried about, what he can do to help. And, you know, he's very interested in making sure that issues we've got here with transport and connectivity are dealt with, and you know, to try and make sure that everybody feels that he's doing a good job. E também muitas vezes têm a dificuldade de perceber o que é a democracia, o próprio voto. Nós somos realmente uma gota no oceano, mas somos esse conjunto de gotas que fazem o oceano e por isso nós devemos ter intervenção nesse tipo. As minhas ambições políticas são principalmente servir as pessoas, não é? Eu gosto muito aqui desse sistema, do sistema de que é, tu continuas a fazer a tua carreira e tens, especialmente em termos locais, não é? E por isso não és a 100% profissional da política, por isso continuo a fazer a minha carreira e isso para mim é uma mais-valia. Os meus planos são sempre o próximo passo e o próximo passo é continuar a servir a comunidade de Littlemore e é melhorar o meu desempenho na Câmara de